Olá, meu nome é Wellison e hoje vamos falar aí do caso Lázaro, que vem chamando aí muitas atenções na mídia, e uma das coisas principais que tem sido discutido é a questão de ocorrer eventos sobrenaturais, que tem impedido de encontrar esse fugitivo. E essa temática aí tem chamado muita atenção, tanto no YouTube quanto na televisão. Então vamos falar um pouquinho disso. Mas antes de iniciar realmente o assunto, peço aí que você possa dar o joinha, para compartilhar também o material do canal e se inscrever no canal para dar aquela moral para a gente que está fazendo conteúdo. Beleza, pessoal? Então, vou tentar ser bem objetivo aqui no vídeo, e trazer, na verdade, um pouco aí da minha opinião sobre essa temática, que, na verdade, para mim, não tem muito a ver com o sobrenatural. Primeiro pelo seguinte, é inegável que o sobrenatural existe, não temos como negar isso. Pelo menos eu, do ponto de vista cristão, acredito sim no sobrenatural. O sobrenatural existe, existem muitos fenômenos paranormais, mas não acredito ser o caso aí do Lázaro. Na verdade, o que nós estamos vendo aí pela televisão, essa questão da fuga, é o que acontece com muitos outros fugitivos. Na verdade, o cara ele está à frente da polícia, principalmente porque ele conhece a área em que ele está se escondendo, e a polícia descaradamente fica claro para a gente que ela não é preparada para esse tipo de situação. Que tipo de situação que eu estou falando? Para realmente encontrar as pessoas naquele tipo de ambiente. Nós temos aí outros órgãos governamentais, como o Exército, que é treinado exatamente para isso. Então até me surpreende o fato de a gente não ver o Exército nesse caso, porque a polícia geralmente ela é treinada realmente para um patrulhamento ostensivo nas áreas urbanas. Então, obviamente, às vezes tem aí um matagal, alguma coisa. Eu não sou policial, então não estou falando aí com propriedade de causa, mas é o que a gente lê sobre realmente o treinamento da polícia, para as áreas urbanas. Então, na verdade, a gente tem ali um sujeito que tem um domínio de uma região, aparentemente dá para perceber que ele tem clareza nos atos que ele quer cometer. Então acontece que ele está à frente da polícia por algum tempo, mas eu acredito que é uma questão de tempo para a polícia conseguir colocar as mãos nele. Mas na verdade o que fica claro nesse caso, como tanto os outros que a gente vê quando fala de fugitivo, é que realmente a questão da educação. Então, assim, esse canal a gente tenta falar bastante mais sobre fé, mas eu acho que esse caso ele é gritante quando a gente olha para a questão da educação no Brasil. Então, assim, eu fiquei fazendo uma análise do tanto de policial que está sendo deslocado para esse caso aí. Então fala-se aí do número de 100 policiais, 200 policiais, e é bem triste a gente ver, porque se você parar para pensar, o custo médio de uma operação dessa aí é altíssimo. Então se a gente fizer, já são aí cerca de 10, 15 dias que ele está foragido. Então se a gente colocar por alto aí um salário de um policial, R$2.000, para ser bem simplório, R$2.000. Então, a gente está falando em torno aí de R$1.000 por policial que está envolvido nessa ação, que poderia estar num patrulhamento ostensivo numa região urbana. Então, nós estamos falando aí de cerca de R$200.000 para procurar esse cara aí, sem falar de todos os outros gastos que tem aí envolvido na operação. Isso traz uma reflexão muito importante que às vezes não queremos fazer. O quanto os nossos governos realmente se importam com a educação, Porque quando a gente vê na televisão cortes na educação, nas universidades, cortes milionários, então às vezes o governo ele deixa de
de investir 1 milhão em uma universidade, deixa de investir 50 mil em uma escola, mas aí a gente vê uma operação como essa, você tem um gasto muito maior do que teria se estivesse investindo em educação, exatamente para a gente não ter casos como esse. Então, na verdade, né, a gente está vendo esse caso aí, como tantos outros aí de criminalidade, que é simplesmente aí um reflexo, né, da nossa sociedade, que falta investimentos aí para a educação, para que a população possa realmente crescer e ter direito aí a trabalho, ter direito a estudo, ter direito a oportunidades. Então, não estou aqui defendendo o Lázaro, não, muito pelo contrário, estou aqui falando do gasto que é exatamente para procurar esse sujeito, enquanto quando a gente fala de investimentos dessa mesma ordem para escolas que estão aí precisando de reforma, os nossos governantes, eles não se preocupam em investir, né? Sempre é vista a educação como gasto. Então eu queria deixar, na verdade, esse vídeo como uma reflexão para que nós, enquanto população, possamos, na verdade, né, lutar por uma educação melhor. Né? Eu penso muito que a religião é uma forma de educar também. Tem a educação laica, em que a gente não envolve, né, as crenças, sim, um estudo realmente científico, mas a religião também é uma forma de educação. Então, por isso, né, você, independente da sua religião, eduque seus filhos para o caminho correto e mostre para eles, né, que a educação é o melhor caminho para todo mundo. Então realmente me preocupa, e me preocupa ainda mais esse caso, em ver enquanto a população ela foca, né, nesse tipo de caso. Então quando acontece um caso como esse do Lázaro aí, você vê os picos de audiência, as pessoas estão preocupadas com o caso, enquanto na verdade nós temos tantos outros casos também importantes de se preocupar para a população brasileira. Estamos tendo aí a questão da pandemia, que está matando aí milhares de pessoas, que é preocupante. A gente tem que pensar no nosso sistema de saúde, não só hoje, para os próximos anos. Nós temos que pensar na formação dos nossos jovens de hoje e para o futuro. E a religião, sim, ela vem como um papel importante. Só que, infelizmente, o foco é desviado, né? Então coloca aí questões de religiões, que ele tinha um símbolo não sei de quem, era de tal religião. Cara, não tem nada a ver não, tá? Primeira coisa, põe na cabeça aí, você que está me assistindo e está me dando a honra aí, né, de ser meu telespectador, que essa história, né, de ele tem pacto com o diabo, pacto com isso, cara, isso aí, muita gente usa essa história, mas a gente já conversou aqui no canal, até vou deixar um link aí na descrição para vocês, que o diabo não existe, né? Esse diabo aí que muitas igrejas falam e utilizam até ele, né, para poder fazer fortunas, não existe. Né? Então, não faz muito sentido as pessoas terem pacto com o diabo, primeiro ponto. No máximo, né, se a gente considerar a questão da existência do sobrenatural, né, de espíritos que possam, né, estar entre os seres humanos e possam de alguma maneira atender algum pedido, até poderia, mas realmente não significa ali um diabo, um ser que tem poder para fazer alguma coisa sem a permissão do Criador. Então é muito improvável que esse sujeito esteja invisível aos olhos aí da polícia, porque ele fez um feitiço e ficou transparente, né? Porque senão aí os vários órgãos governamentais aí, e cientistas já iam tentar aprender a fazer essas rezas aí e vamos colocar os caças, né, os aviões, tudo invisível. Vamos colocar aí os tanques militares, tudo invisível. Então os exércitos são todos invisíveis. Então vamos pensar um pouquinho, né, já que o nome do canal aqui é Fé e Consciência, então nós temos que ter uma fé com prudência também. Então é a mesma história que o pessoal fala de feitiçaria. Se feitiçaria ganhasse, né, fosse realmente uma coisa tão poderosa, tinha times aí que vivem fazendo feitiço e tudo vivia ganhando, era campeão. Isso não é verdade, né? Então o que acontece realmente é um problema natural.
né, de uma pessoa que conhece bem uma área, conhece bem formas de se esconder, e a polícia, infelizmente, né, por um pouco ainda de inexperiência com a área, está tendo um pouco de dificuldades. O que me surpreende mais realmente é o interesse tanto da população, né, de maneira geral, não da que mora no lugar, porque a gente entende a questão da preocupação, mas a população em si está tão focada em ficar acompanhando esses casos que envolvem principalmente violência com tanta assiduidade. É quase um Big Brother, como eu vi aí numa reportagem. Então é muito triste, né, diante de um cenário, de um país que está passando por uma situação tão calamitosa, que passando uma situação calamitosa também na educação, na economia. Então nós precisamos, né, realmente, para nós que acreditamos em Deus, olhar com um pouco mais de cuidado para os nossos colegas que estão aí passando fome, por exemplo, agora durante a pandemia. Então eu queria trazer um pouquinho dessa palavra. Acho que é muito importante a gente falar dessas coisas, mas realmente aí fica a minha preocupação em nós aí que acreditamos no Criador, ficar sendo enganados por essas histórias de coisas sobrenatural. Beleza, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like, compartilha, e aí eu vou fazer um videozinho mais completo, como eu tenho feito aí, sobre feitiçaria, realmente se ela existe, e se nós cristãos, como é que nós estamos envolvidos nesse sentido. Beleza? Abraço!